Graças a Deus. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, tema aí da nossa campanha, primeiro dia, Apocalipse, no seu capítulo 2. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1. Graças a Deus. Bênção de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, deixaste o teu primeiro amor, ou a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus? Graças a Deus. Quem escreve o livro de Apocalipse é João. E João tem uma visão de Jesus Cristo. Jesus aparece para João. Jesus ressurreto. Jesus com o corpo glorificado, irmãos. Aparece para João num lugar tão terrível. João estava exilado. João estava jogado, foi lançado ali na ilha de Patmos para morrer. Esquecido por todos, mas lembrado por Deus. Deus se lembrou desse homem, irmãos. E Deus se manifesta com grande poder e glória. E Jesus Cristo diz para João: o que vês, João, escreve. Escreve no livro e envia-te às 7 igrejas que estão na Ásia. As 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem escreveu? João. Mas quem foi o portador dessas notícias? Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo. O presbítero Otávio falava aqui no início do culto do instrumento na mão de Deus, é nós. A obra é de Deus, irmãos. Quem faz é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. A palavra é do Senhor. Quem escreve, amado, é o João. Mas quem dita, quem fala, quem mostra, quem revela é Jesus Cristo. Dependemos dele, única e exclusivamente dele. Não foi ideias que saíram da cabeça de João. Não foram ideias que saíram do seu coração. Não, veio do céu, veio de Jesus, amado. Veio do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. A primeira igreja de Éfeso. Cidade de Éfeso, uma cidade grande. Era uma cidade muito rica, muito abastada. Era uma cidade na qual ali existia o templo da deusa Diana, considerada ali as 7 maravilhas do mundo. Então era um lugar assim muito visitado, um lugar assim muito requisitado. E João escreve para essa igreja. Escreve ali para esse povo. Um povo acostumado com a mística, um povo totalmente supersticioso, um povo ali que cultuava o imperador César. Então tudo isso era envolto naquela cidade. E naquela cidade havia essa igreja, uma igreja perseguida. Era difícil ser crente, amado, em Éfeso. Difícil ser crente em Éfeso, porque havia muita perseguição, irmãos. E havia também muita sedução. Ou eles perseguiam, ou eles seduziam, ou eles corriam atrás, ou eles tentavam trazer as suas artimanhas, das suas seduções para atrair o povo eleito de Deus, o povo exclusivo de Deus. E aqui é interessante, irmãos. É interessante porque eu creio que é mais fácil nós servirmos a Deus com os crentes do lado. Só que nós olhamos para o lado, olhamos para o outro e não encontra ninguém.
A Éfeso agora está submersa, a igreja de Éfeso, submersa nesse paganismo, submersa nesses costumes que não tem nada a ver de Deus. E Cristo aqui elogia essa igreja pela sua fidelidade. Vou tirar a máscara aqui, irmãos. O apóstolo Paulo já havia passado também pela igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso ele conta a palavra de Deus em Atos, que houve ali um grande, digamos assim, avivamento. As pessoas se converteram. As pessoas começaram a queimar os seus livros, as pessoas deixando ali as suas práticas pecaminosas, deixando ali os seus costumes, se despojando ali de tudo aquilo que desagradava a Deus, porque arrependimento é isso, amado. Arrependimento é nós desfazer aquilo que desagrada a Deus, é deixar as más obras, é deixar de praticar, é voltar-se o olhar novamente para Deus. Arrependimento é conversão, você está caminhando e você retorna, você desvia do seu caminho e volta-se para o teu Criador. E esse povo, amado, houve sim, no capítulo ali, se eu não me engano, 20 de Atos dos Apóstolos, que mostra esse arrependimento, esse avivamento que houve em Éfeso. E é mencionado, amado, também o apóstolo Paulo, quando ele é preso, ele escreve uma carta para os Efésios. Ele escreve para a igreja de Éfeso. E curiosamente ele elogia Éfeso pelo grande amor que ela tinha. Era uma igreja amorosa. Era uma igreja que o Paulo ele se lembrou do amor daquele povo. Lembrou do amor dos irmãos. E nós vamos ver agora João escrevendo, anos depois, de uma igreja que Jesus tinha contra ela, que havia deixado o primeiro amor. Com o passar do tempo, houve-se um esfriamento. Com o passar do tempo, houve uma erosão, um processo que foi se degenerando o amor, foi se acabando, foi se esfriando. E algo bem interessante, irmãos, que no versículo 1 vai dizer, Jesus dizendo para João, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz, aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui mostra Jesus presente, irmãos. Jesus presente no meio dos 7 castiçais de ouro. Quais são os 7 castiçais de ouro? A igreja. Jesus presente na igreja. Jesus sustentando a igreja. Jesus agindo no meio da igreja. Ele passeia entre a igreja. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E essa, amado, é a maior necessidade. Essa é a maior necessidade minha. Essa é a maior necessidade não só da igreja, mas da humanidade. É ter a presença do Cristo caminhando e andando, presente, agindo de forma plena, de forma onde Ele encontra espaço, de forma onde Ele consegue agir no meio do teu povo, no meio da tua igreja, no meio da humanidade. Louvado seja Deus. E saber, amado, saber que Deus está cuidando. Às vezes nós perdemos esse senso, essa noção de que Deus está cuidando, do Cristo que está cuidando. Jesus ele fala no capítulo 6 do Sermão do Monte, olhe para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, olhe para o lírio dos campos. Ele falou, porém vos digo que nem Salomão no auge da sua glória se vestiu como um deles. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios, Ele cuida muito mais de nós, irmãos. A atenção dEle e o cuidado dEle sobre a minha e sobre a sua vida. Às vezes nós perdemos um pouco essa noção de que Deus está presente, que Deus está vendo tudo, que Deus sonda e conhece o meu e o teu coração. Às vezes nós apontamos para um Cristo tão distante, um Cristo do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, algo tão inalcançável, tão inatingível, tão inacessível, mas é um Cristo presente, irmãos. É o Cristo que anda no meio da igreja. Ele está passando aqui no nosso meio, Ele está passando aqui, Ele está andando aqui, Ele está caminhando aqui, aleluia. É o Cristo vivo, é o Cristo ressurreto, é o Cristo, aleluia, que tem em sua mão as 7 estrelas, sustentando a minha e a tua vida, caminhando e andando no meio da tua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E a pergunta que fica, mano, para nós, e a pergunta que nós vemos na Bíblia, pessoas que estiveram
esses tipos de crises, essa profunda sensação da ausência de Deus. Muitos poetas dos salmos, os salmistas, declararam essa necessidade, essa profunda ausência de Deus. Um chegaram a dizer que como o servo suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Eu acho isso lindo, irmãos. Essa sede de Deus. Reconhecer essa necessidade de ter o eterno sobre sua vida, sobre suas causas, sobre suas necessidades. O salmista também, em um determinado salmo, ele chega até a ter que responder para as nações gentílicas: onde está Deus? Os povos perguntam: onde está o seu Deus? E ele responde: meu Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Ele sabe o endereço de Deus. O endereço de Deus, o céu. Jesus Cristo nos ensinou a orar dessa forma: Pai nosso que estás no céu. Deus está no céu, irmãos. Então essa imagem, essa linguagem de Deus está no céu, de dizer como salmista: meu Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Mas eu quero trazer essa noite, amado, que Deus está lá, no alto e sublime trono, sim. Mas é o Deus, amado, que mergulhou. É o Deus que se despiu da sua glória. É o Deus em que encarnou na pessoa bendita de Jesus Cristo. 3 são um. Jesus Deus se encarnou, se fez homem, mergulhou no meio da sua criação. O profeta Isaías havia dito lá no capítulo 7, dizendo que a virgem conceberá e dará luz ao menino, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O Cristo, amado, fez com que Deus tivesse agora 2 endereços, ou mudasse de endereço. Não está mais lá, Deus está aqui, Deus está presente, Deus é Deus conosco. Não é comigo, não é um Deus pessoal, é um Deus conosco, é um Deus que se manifesta no meio da sua igreja. A igreja é luzeiro do eterno, a igreja que sinaliza o reino de Deus, a igreja que é a extensão do corpo místico de Cristo. É a igreja, irmão. Nós somos os braços do eterno, nós somos a boca do Senhor, nós somos o seu corpo, nós somos a expressão máxima de Cristo Jesus na terra dos viventes. Louvado seja Deus. Tem um pregador inglês que eu gosto muito de lê-lo, o John Stott. Ele diz, quando os crentes perguntam: o mundo vai de mal a pior, o mundo está perecendo, o mundo em trevas, o mundo é terrível, esse mundo é terrível, esse mundo não tem nada aqui de bom, esse mundo não tem nada que presta. Aí o John Stott indaga: é semelhante a uma casa escura. Você vê uma casa toda apagada, você não vai reclamar da casa. Pô, essa casa está um breu, olha que casa escura, que casa terrível. Você vai reclamar de quem não acendeu a luz. Você não vai reclamar da casa. Fala: está faltando luz aqui, por que não acenderam a luz? Por que não acende a luz dessa casa? E ele compara com a humanidade. A humanidade está assim pela ausência de luz. E por que não tem luz? Por que não tem? Por que não resplandece a luz? Por que está nessa corrupção tão grande? Por que está nessas trevas tão densas? Aí ele responde: é porque não está havendo expressão de luz de Cristo nessa humanidade. Então, a resposta não é porque a casa está escura, a resposta é porque não tem luz dentro dela. O que está acontecendo com a luz? Ele compara os cristãos ali, como Cristo Jesus nos comparou, como luz do mundo. A necessidade de ter luz. Não se pode esconder uma casa edificada sobre um monte, ou não se coloca uma luz debaixo de uma candeia, de um candeeiro, ou debaixo de um alqueire. Não se coloca ali, não se esconde, não subverte a luz. Não se esconda, ela tem que ser expressada na luz, para que os homens vejam e glorifiquem a Deus que está no céu. Ela precisa ser visível, ela precisa aparecer. As pessoas precisam enxergar de fato o Cristo que anda no nosso meio.
As pessoas olharem e falam: Cristo está andando ali, Cristo está se movimentando naquele lugar, Cristo está pisando naquele ambiente. As pessoas são transformadas, as pessoas são diferentes, as pessoas são de fato a expressão desse Cristo Jesus na terra dos viventes. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que Deus habita nos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Onde houver 2 ou 3 reunidos, Cristo diz: eu estarei ali presente. E o João, na sua epístola, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 12, que ninguém viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Aí ele fala: se nós amarmos uns aos outros, Deus está ali. Que coisa tremenda, irmãos. João 4,12, irmãos, ele vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. Aí ele vai dizer: se nós amarmos uns aos outros, João capítulo 4, versículo de número 12, vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Olha onde Deus aparece, irmãos. Deus aparece nas relações de amor, nas expressões de amor do Cristo, nas expressões de amor do Eterno. Deus aparece nas relações. Isso é interessante, irmãos. João vai dizer: ninguém viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus aparece. Isso não lembra uma linguagem, uma história que aconteceu no Antigo Testamento? Os 2 irmãos brigaram. Esaú brigou com Jacó. Jacó foge de casa, vai errante, vai lá morar com seu sogro. E ali tem aquela confusão toda do seu sogro querendo passar a perna nele. E agora Jacó, Deus prospera a vida dele. Antes de ele ir para a casa do sogro, ele faz um voto diante de Deus. Ele deita numa pedra e ele fala: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me fazer próspero, tudo que eu tiver, tudo que vier na minha mão, eu lhe darei o dízimo. E Deus prospera a vida daquele homem. Só que aquele homem tem uma pendência, a briga com o irmão. Aquele irmão o Jacó saiu tretado da casa do seu pai. E agora ele vai ter que se encontrar com o seu irmão. Um encontro de reconciliação, amado. O encontro dele é tão tremendo, tão profundo, que Jacó fica com medo. Ele separa o povo, porque não sabe como é que Esaú vai vir. Esaú vai matar todo mundo na cabeça de Jacó. E Jacó vai diante de Esaú. Jacó não foge, irmão. Jacó busca a reconciliação. Jacó vai atrás do conserto. Ele vai atrás daquele na qual ele ofendeu. E ao se deparar com Esaú, amado, Esaú corre e agarra, ambos choram. Esaú se prostra ali diante de Jacó. Esaú oferece presente. Jacó falou: eu também sou rico. E Jacó faz uma expressão tão linda. Ele fala: meu irmão, olhando para a tua face é como ver a face de Deus. Deus aparece na reconciliação, amado. Deus se manifesta no conserto. Deus se manifesta na união. Deus se manifesta, amado, nos pedidos de desculpas. Deus se manifesta, amado, na união. Deus se manifesta no conserto. Mas ninguém jamais viu a Deus. Mas se amar uns aos outros, eu estou aí, eu apareço aí, eu manifesto aí, eu ajo aí. Louvado seja Deus. Às vezes, amado, nós clamamos, nós buscamos, nós intercedemos, mas algo que Deus se manifesta aqui, segundo o apóstolo João, na sua epístola, é nas relações de amor. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está ali, Cristo está ali. Não é, amado, algo unilateral, você e Deus. A sua relação, segundo João, perpassa pelo seu irmão, ela atravessa o seu irmão. A nossa espiritualidade depende, e muito, irmãos, do nosso relacionamento com o próximo. Não simplesmente eu e Deus. Essa espiritualidade individualista, ela é estranha à luz das Escrituras Sagradas. Deus se manifesta na unidade. Deus se manifesta na união. Deus se manifesta no corpo ajustado. Deus se manifesta no conserto, irmãos. Cristo aparece. Cristo se manifesta. Louvado seja Deus. E respondendo a pergunta aqui no versículo 1, dizendo onde Deus está, presente na igreja, sustentando a igreja com as suas mãos. Cadê a destra dele, amado? Se está na mão dele, quem pode arrancar? Se está na mão dele, quem pode tirar? Jesus vai dizer lá no capítulo 10 de João, no Evangelho: as ovelhas na mão dele, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar, ninguém pode tocar sem a permissão dele. Está nas mãos de Deus, estamos nas mãos de Deus.
O profeta Isaías vai dizer que Deus, Ele carrega o nosso nome na palma da mão dEle. Que é algo mais específico que isso, amado. Jesus também vai dizer que Ele conhece os fios de nossa cabeça, talvez uns mais, outros menos. Ele conhece cada um, amado. Essa especificidade, esse cuidado, esse zelo talvez exagerado aos nossos olhos, é esse zelo, é esse cuidado que Cristo tem sobre a minha e sobre a sua vida. Louvado seja Deus, o Deus que anda, o Deus que sonda, o Deus que conhece não só a igreja, mas as estruturas, o nosso íntimo, o foro íntimo, amado, o profundo da nossa alma, não passa desapercebido diante do eterno, diante do nosso Deus. Conhece, amado. Ele conhece. O Agostinho vai dizer que ele conhece, Agostinho de Hipona vai dizer que ele conhece muito mais ele é muito mais íntimo de nós do que nós mesmos. O salmista vai dizer mais além, antes da palavra chegar à boca, ele já sabe o que você vai dizer. É o filho que vai perto do pai, e o pai já sabe o que o filho quer. O filho vai, olha para o rosto do filho, e o pai já sabe. Antes de abrir a boca, antes de falar, a palavra não veio dos lábios ainda, antes de falar já sabe. E o filho desesperado que vai na presença do pai, e vai contando para o pai as dores da alma, do coração, e aí percebe que não tem mais dor nenhuma, porque o pai está ali, porque a presença do pai está ali. É isso que nos encoraja, amado. É isso que encorajava a igreja a prosseguir, a avançar na presença do eterno. Louvado seja Deus. Uma igreja que foi elogiada. Você percebe que Jesus elogia essa igreja. Ele diz no versículo 2: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, não são. E tu achaste mentirosos. Ou seja, uma igreja perseguida que permaneceu firme diante das dificuldades. Uma igreja que teve ali, o apóstolo Paulo já orientou a igreja de Éfeso no capítulo 20, que havia lobos entre eles vestidos de ovelhas. E eles eram intolerantes, irmãos, contra falsos apóstolos, contra aqueles que se diziam ser apóstolos, mas que não eram. Eles eram intolerantes ao erro, à heresia, enfim. E no versículo 2, aqueles que se diziam apóstolos. E eles eram intolerantes também aos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas, mas esse grupo, um grupo liberal. É o grupo que tudo era permitido, que podia fazer qualquer coisa, não tinha proibições alguma. Esse grupo também estava envolvido, estava infiltrado ali no seio da igreja. E Jesus, aqui através da vida de João, começa a relatar, começa a escrever, dizendo que eles estavam de parabéns, que eles conseguiam identificar o erro, que eles conseguiam resistir às falsas doutrinas, e resistir os nicolaítas, que eram um grupo supersticiosos, que tem também, que acontece no meio da nossa igreja também. Nós somos pentecostais, amados. Nós cremos nas experiências de Deus, as experiências do Espírito Santo. Nós cremos nas manifestações do Eterno. Cremos, amado, em tudo isso. Mas não vivemos em função disso. Isso não pode nos mover, irmãos. A nossa vida com Deus é no ordinário, é no dia a dia, é no cotidiano. O extraordinário vai aparecer sem nós buscarmos, amado, efusivamente, ficarmos cativos de arrepios, ficarmos cativos de sensações, ficarmos cativos, amado, de coisas na espiritosfera. O caminho de Cristo é no chão da vida. O caminho do Cristo, amado, no dia a dia, no cotidiano ele aparece. Sabe onde ele aparece, amado? Ele aparece no comum, no trivial. Ele aparece na sarça de fogo ardente, que era comum acontecer, até que sai a voz do Eterno ali dentro, dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que está é santo. Moisés temeu olhar para a sarça, temeu olhar, porque a voz do Eterno estava falando ali. Não era um fogo comum, era um fogo que não se consumia, era um fogo que continuava, era um fogo progressivo, era um fogo feito por mãos humanas, não era um fogo natural, era um fogo sobrenatural, era extraordinário o que estava acontecendo ali. É no comum, no partir do pão, caminho de Emaús, comum, vamos partir o pão, os olhos se abrem. O que era comum se torna incomum, se torna uma experiência tremenda, grandiosa, que isso pode manifestar na minha, na tua vida, amado.
se nós vivermos com Ele nesse dia a dia, aquilo que é comum se torna incomum, amado, pela presença do Eterno, pela presença do Cristo na minha e na sua vida. Sem nós buscarmos, sem nós ficarmos cativos, sem nós escabelarmos ou corrermos atrás disso, enfim. E a igreja de Éfeso também, Jesus continua dizendo, no versículo 2: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, não são, e tu achaste mentirosos. Uma igreja que não era simplesmente teórica, mas uma igreja que agia, que saía das quatro paredes, que ia para cima, que identificava, que se envolvia, uma igreja engajada de fato. E nós olhamos para nós, amado. Eu fiz essa pergunta para mim: o que eu tenho produzido diante de Deus? O que as pessoas têm visto na minha vida? O que as pessoas, quando olham para mim, o que eu tenho produzido, o que eu tenho feito? O que Jesus falaria para mim? Ele está falando dessa igreja. Essa igreja aqui, eu interpreto ela naquela reunião escolar, que nós vamos lá ver o que está falando do filho, e o filho vai, o que está falando de mim, e Jesus aqui está dando um gabarito. O que vocês estão fazendo de bom? O que vocês precisam melhorar? O que vocês precisam acertar? E o que Cristo tem falado comigo? E o que Cristo tem para falar para mim? O que Jesus tem para falar para você? O que Jesus tem para falar da igreja? O que nós, servos do Eterno, temos produzido? Versículo 3: sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Uma igreja perseverante. Tá aí outra nota positiva para a igreja. Ela era perseverante. Ela era contra, porque tinha muitas oposições ali, amado. Como eu havia dito no início, eles cultuavam o imperador. Eles tinham costume de matar crentes. Além de perseguir, matava crentes. Não era fácil perseverar naquele lugar. Como eu disse para você, havia também o culto à deusa Diana. E havia também essa intolerância daqueles que não se dobraram diante de César. Eles matavam mesmo. Isso era muito comum. Muitos crentes foram mortos. Era difícil permanecer. Era difícil perseverar. E o que ocorre, amado, hoje em dia, quando nós somos perseguidos? O que acontece hoje em dia quando nós somos provados? Quando nós somos seduzidos? Parece, amado, quando as coisas começam a apertar para nós, a tendência nossa é nos afastar. A tendência nossa é tirar um pouco o pé. A tendência natural nossa é aquilo que está espetando aquele espinho ali, me incomodando, eu sair. Mas é aquele espinho, amado, aquele incômodo que está produzindo glória de Deus, que está me enfraquecendo e o poder dele se manifestando. Aquilo talvez que eu acho que é a ação maligna, aquilo que eu julgo ser demônio, talvez seja o próprio Eterno, o próprio Deus, amado, permitindo que isso ocorra, que aconteça na nossa vida, para nós encontrarmos a nossa humanidade, a nossa dependência dEle. Porque só tem uma coisa, amado, que o espinho na carne fez com Paulo: colocar ele de joelho, orar ao Senhor. Senhor, tira, Senhor, remove. E a resposta é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu entendo, amado, que esse amor, percebe que é uma igreja tão atuante, tão militante, tão engajada, detectava heresias, detectava os falsos apóstolos, tão atarefada que esqueceram de Jesus. Estava tão engajada que esqueceram de Jesus. Porque entenda uma coisa, amado, dá para você fazer a obra de Deus sem amor. Dá para fazer, só que é insuportável. Tem um texto que eu gosto muito, que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 29, versículo 20. Ele vai dizer que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas pareceram poucos dias, pelo muito que ele amava. O trabalho é prazeroso quando tem amor. O trabalho é leve quando tem amor. O trabalho é leve, amado, quando tem motivações certas, quando tem motivações corretas. Eu estou fazendo para o meu Deus, eu estou fazendo para o meu Senhor, eu estou fazendo para o meu Cristo. Se torna leve, amado, prazeroso, poucos dias. Trabalha 7 anos, é pouco.
é pouco, aleluia, eu faria mais, eu me desgastaria mais, eu não me privaria tanto, eu me doaria mais, eu me entregaria mais, porque é prazeroso. Torna-se pouco, torna-se leve, amado. Louvado seja Deus, porque você está pesado, irmão. É porque talvez nós estamos fazendo com outras motivações. Se está cansativo, é porque tem outras motivações, irmão. Façamos para Ele, trabalhamos para Ele. Louvado seja Deus. A igreja de Éfeso, amado, havia perdido o encanto por Deus. Havia perdido o alumbramento. Havia perdido o deslumbre. Perdido. Se tornou algo, digamos assim, motor. Tornou-se algo assim, digamos assim, robótico. Entenda, amado, Jesus está muito mais preocupado conosco do que com aquilo que fazemos. Nós somos mais importantes para Deus do que aquilo que produzimos. Jesus, quando escolheu 12 apóstolos, no livro de Marcos, Ele chamou os 12 para estar com Ele. Que coisa tremenda, amado. Ele chamou você para estar com Ele, para estar junto dEle, ponto. Estar com Cristo é um fim em si mesmo. Estar com Ele, aprender com Ele, andar com Ele, fazer com Ele. Louvado seja Deus. Para estarmos com Ele. E o presbítero Otávio usou um termo, acostumar com o sagrado. Eu imagino que era isso que a igreja de Éfeso estava passando. Havia se acostumado. Eu cheguei um momento, amado, às vezes se eu não me cuidar, eu também ainda me perco. De pegar a Bíblia e tratar a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Pegar a Bíblia só para extrair sermão. Pegar a Bíblia só para selecionar mensagens. E ela não mexe mais comigo, não fala mais comigo. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Vamos ver o que Deus vai falar aqui. Vamos ver, e mexe a Bíblia, mexe para lá, mexe para cá. Isso é farisaísmo, irmãos. Os fariseus eram zelosos. Os fariseus, eles eram rigorosos com todos os ritos da lei. Mas o seu coração era deserto. Seu coração era árido. Não havia vida. Não havia amor. Tinha perdido, irmãos. Havia perdido. Aos lábios saíam louvores maravilhosos, mas o coração distante do eterno. E o que está na Bíblia parece que não envolve mais, não mexe mais, não confronta mais. Isso é terrível. Isso é terrível, irmãos. Chegar nesse ponto. Chegar nesse contexto, se deparar com essa realidade. Às vezes nós falamos, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Mas nós fugimos dele às vezes. Como Jonas, desobediente. Senhor, eu amo a Tua presença, mas não consegue orar 5 minutos. Eu amo a Tua presença. Você percebe que é uma desconexão entre aquilo que falamos e aquilo que sentimos. E aquilo que somos de fato, o abismo das nossas palavras com as nossas atitudes. E que possamos, amado, examinar de fato a nossa vida. Porque esse tema, amado, de volta ao primeiro amor não foi em vão. Quem tem ouvido os outros, o que o Espírito diz a essa igreja. O que o Espírito está dizendo a essa igreja é: voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Louvado seja Deus. Eles se preocupavam tão com o outro, mas que esquecia de si. Perseguia os nicolaítas, via quem era falso, quem era verdadeiro. E esqueceu que ele estava esfriando. Não notou que estava esfriando. Via tantos outros e não via assim. A irmã Bianca lembrou de uma experiência que eu tive lá em casa. Eu contava bastante esse testemunho. Parei um tempão de contar. Ela me lembrou novamente de que quando eu me converti, irmão, uns 2, 3 anos, no comecinho da minha conversão, eu li aquela passagem: eu que vos envio como ovelhas no covil de lobos, no meio de lobos. Eu me achava ovelhinha. E eu achava meus irmãos todos lobos, que queriam me devorar. O vitimismo ali chegou e ficou, né, irmão? Os meus irmãos é todo lobo, meus irmãos estão me perseguindo. Meus irmãos não querem ver meu ministério prosperar. Meus irmãos é isso, meus irmãos é aquilo. Até que eu tive um sonho, irmãos, um sonho. E nesse sonho, quando eu ia falar, eu não conseguia, eu uivava. Eu uivava, irmãos. Eu acordei desesperado. Eu falei: nossa, o lobo sou eu. Eu sou o lobo. Eu que estou no meio das ovelhas. As ovelhas são os meus irmãos, o lobo é eu. E eu percebi que o Deus tratando comigo, amado. A gente observa muitos outros. E a gente esquece de observar a nossa vida. A gente analisa muitos outros, amado. E às vezes, ou quase sempre, aquilo que nós repudiamos do outro,
nós somos capazes de reproduzir ainda pior. Aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 7, por que você atenta com o argueiro do olho do seu irmão, o cisco do olho do seu irmão, e não retira a primeira trave que está no seu olho? Então esse julgamento, amado, tem que começar primeiramente em nós, primeiramente em nossa vida. E ele diz, lembra-te pois da onde caíste. É um grito aqui, amado, lembre-te da onde caíste. Interrompa essa viagem, pare, volte, retorne, não continue dessa forma, não continue desse jeito. É um brado, é um alerta, é um sinal na pista, dizendo volte, dizendo retorne, interrompe essa jornada, interrompe essa caminhada, vai para o concerto, vai em busca, aleluia, das primeiras obras, do primeiro amor, do primeiro encanto, do primeiro deslumbramento, do primeiro alumbramento na presença de Deus. Retornemos, voltemos, lembra-te de onde caíste, arrepende-te. O arrepender aqui, mas não é chorar simplesmente, Senhor, me arrependo, não. O arrependimento aqui é prática, é voltar. Adão, quando pecou, se escondeu de Deus, não queria olhar para Deus. O arrependimento é o que o filho pródigo fez, buscou o rosto do pai, buscou os olhos do pai, não fugiu. Porque se ele ficar chorando lá, no chiqueiro dos porcos, não ia mudar nada. Arrependimento é atitude, é passos, é caminho, é conversão, é andar, é ação. É chão da vida, tem que se materializar, tem que se materializar, tem que ser algo concreto. Arrependimento não é abstrato, é concreto, é palpável, é ação. Eu vou me arrepender, Senhor, não no campo filosófico, não. O arrependimento prático, palpável, visível, concreto, andar em direção, agir, mudar. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Lembre-te de onde caíste. Volta-te. Se dá como, amado? Se dá pela prática das boas obras. João Batista vai dizer, produzir frutos de arrependimento. Tem que ver, tem que ser visível, tem que ter mudança, irmãos. É o que Deus falou. O que mais Deus falou dentro desse texto, da meditação desse texto é essa. Bruno, tem que ter mudança. Tem que mudar. Do jeito não dá para ficar. Tem que frutificar. E esse fruto, as pessoas têm que ver mudança. Ah, eu sou desse jeito. Não, tem que mudar. É o que o Senhor falou no meu coração, irmãos, fortemente. Tem que mudar. Tem que mudar. Não do jeito que está, tem que mudar, produzir. Tem que produzir mudança. O fruto tem que aparecer. O fruto tem que aparecer, as pessoas têm que ver. O cenário tem que mudar através dos frutos do arrependimento da sua vida. Louvado seja Deus. Aí ele diz para nós terminarmos aqui: tirarei, pratica as primeiras obras, quando não brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. O castiçal é aquilo, que o irmão sabe, aquele desenho, o menorá, tem 7 lâmpadas, e traz luz, clareza, e aí ele fala assim, se nós não arrependemos, ele vai tirar. E eu volto para 1 João novamente, que diz que aquele que diz que está na luz, e odeia seu irmão, está em trevas. João, ele é bem preto no branco, não tem área cinzenta. João é ou não é? Ou é branco, ou é preto, ou é claro, é escuro, não tem meio termo. João, ele trabalha muito com esses extremos. Então aquele que diz que está na luz, percebe que a boca diz, eu estou na luz, mas a prática é outra coisa, não tem prática. Está dizendo, aquele que diz que está na luz e odeia o irmão, está em trevas, não tem castiçal, não tem luz. Onde não tem luz tem o quê? Cegueira. Onde tem cegueira tem o quê? Ferimento. A pessoa tromba, a pessoa toma atitudes equivocadas, a pessoa anda de uma forma errante, a pessoa anda de uma forma sem responsabilidade alguma. Aí diz, o castiçal será tirado, caso não se arrepender. No versículo 6, tens porém isso, o 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Voltemos ao Senhor, irmãos. Voltemos ao Senhor. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito tem dito a nós. Quem tem ouvidos, ouça. Ouçamos a voz do Senhor. Obedeçamos a voz do Senhor. Sigamos, permanecemos, crendo, aleluia, que aquele que começou a boa obra em nossa vida,
é fiel para terminar. Amém? Eu louvo, agradeço a oportunidade, as palmas louvo e adoro a Jesus de Nazaré.